Shalom, bom dia! Hoje nós vamos começar o dia com um tema maravilhoso: ninguém segura Deus. Eu digo para você, é maravilhoso porque você vai ler passagens que eu tenho certeza que vai fortalecer a sua vida e a sua oração de hoje. Mas eu estava falando, o tema é Ninguém Segura Deus. Tem uma música que eu gosto muito, é Ninguém Explica Deus, mas podia ter uma Ninguém Segura Deus, não é? O inimigo, ele quer te convencer de que há determinados momentos em que Deus é impotente. Nunca! Deus é todo-poderoso, Deus é onipotente o tempo todo e ninguém segura Deus. Para isso, eu quero que você abra comigo em 1 Reis, capítulo 20, 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. Assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. O que é monte e o que é vale? Monte é quando tudo corre dentro da normalidade e você mesmo com as suas próprias mãos pode resolver coisas e é fácil, você faz uma oração, Senhor, abençoa o meu dia, mas é um dia normal, um dia de rotina, você está num monte, você confia em Deus, você ama Deus, você sabe que Ele vai te abençoar e o teu dia e os teus dias ou os teus meses, eles passam dentro de uma normalidade. Agora, Deus dos vales, o Deus dos vales, cada pessoa tem um vale que é um nome. Tem aquele que enfrenta o vale da sombra da morte, com uma enfermidade ou com uma situação irreversível. Tem aqueles que vivem o vale das dívidas, o vale da destruição familiar. Não importa o nome do seu vale. Eu só quero te dizer uma coisa, o inimigo pode dizer na sua mente, você chegar a pensar, não, Deus não vai agir nessa situação, porque eu já orei um dia, 2 dias e nada aconteceu. Então, ele quer te convencer para te tirar o ânimo, ele quer te convencer de que Deus não age no meio do vale. Tem pessoas que talvez ele possa agir, mas com você não. Então essa situação, nada vai acontecer. Não deixe ele te enganar. Deus mesmo falou para a nação de Israel, olha, os sírios estão falando isso, mas eu vou provar que eu sou o Deus do monte e eu sou o Deus do vale. Eu sou o Deus quando tudo está dando certo e eu sou o Deus quando tudo está dando errado. E aí que eu seguro na sua mão para você sair dessa situação. Teve uma ocasião em que eu estava num sítio com uma amiga minha. E como criança a gente não escuta muitas vezes os avisos. Então um adulto falou, olha, vocês não andem por ali que tem areia movediça. E é claro que parece que o não pode andar lá. Então nós, com aquele espírito aventureiro de criança, foi só não falar para a gente ter a curiosidade de ver de perto essa areia movediça. E então nós fomos para aquele lugar que não poderíamos ir. E quando lá chegamos, é lógico que eu fui a primeira a pisar num local que era totalmente instável. E eu comecei a afundar. E ali os meus amigos começaram a gritar, me deram a mão para me segurar e logo chegou o socorro. É claro que nenhum adulto ia deixar a gente tanto tempo sozinho, né? Eu levei um grande susto e aprendi que não poderia andar aonde o adulto diz para não andar. Mas há momentos em que você pisa em terrenos instáveis, não porque você desobedeceu a Deus, porque a vida é assim. E eu digo para você, quando você orar hoje, Deus vai estender a sua mão e Ele vai dizer, eu vim aqui para te socorrer, eu ouvi o teu grito de socorro. Por isso que é tão importante a oração. A oração, em alguns momentos, é adoração, é louvor, é simplesmente intercessão por algumas pessoas e outras vezes é súplica, é pedido de socorro. Senhor, eu estou afundando. Senhor, eu estou vivendo um vale, o pior vale da minha vida, me socorre. Tenha certeza, Deus é o Deus de montes, Deus é o Deus de vales. Mas eu quero ler Isaías, 2 passagens em Isaías com vocês,
para mostrar que Deus é maravilhoso, que ninguém segura Deus, absolutamente ninguém. Pode o inferno todo se levantar, mas não pode deter o Deus Todo-Poderoso. Abra Isaías 14. E não esquece, você que tem o teu caderno de oração, não escreva só a sua oração no teu caderno de oração. Coloque os versículos que lemos no dia. E porque alguma coisa que você segurou no teu coração sobre este versículo, porque em outro momento você vai olhar o teu caderno e você vai ser ministrado novamente nessa palavra. Isaías, capítulo 14, eu vou ler 2 versículos. No 24 está escrito, é Deus falando, hein? Como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Muitas vezes eu oro isso sobre a minha vida. Eu digo, Deus, não é como as trevas pensam que vai acontecer comigo, é o que o Senhor pensou, é o que o Senhor determinou, é isso que vai acontecer com a minha vida. Eu garanto que Davi, ele pensava dessa forma, para ele se manter tão firme em tantas situações, a gente estava falando, Deus de monte, Deus de vale. O exército todo de Saul foi derrotado no vale, porque se esqueceram que Deus é o Deus do vale. Mas Davi não. Davi lá no vale, diante de Golias, diante daquele homem muito maior do que ele, aquele problema que era muito maior do que ele simplesmente, ele entendeu, Deus é o Deus de vale, ele está aqui, assim como ele pensou, é o que vai acontecer, assim como ele determinou, é o que vai suceder. Então, Davi foi com segurança. Hoje você tem que ir no meio do teu vale, declarar o que Deus pensou e determinou para a minha vida é o que vai acontecer, e não aquilo que pessoas ou as trevas pensam e falam a meu respeito. Eu vou sair dessa situação, porque Deus está comigo. Agora, eu disse que são 2 versículos aqui em Isaías 14. No versículo 27, ele diz, pois o Senhor dos exércitos o determinou. Quem poderá invalidar? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Aqui tem 3 situações. A primeira delas é que você tem um Deus, que ninguém segura Deus, sabe por quê? Porque ele é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, o Deus da guerra, o Deus da batalha, o Senhor dos exércitos. Ninguém pode deter. Cada guerra da tua vida, você não está sozinho. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, está contigo. E ele diz aqui, eu falei que são 3 situações no mesmo versículo. Primeiro, você tem um Deus que se chama Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos, e ele está com você em cada uma das tuas lutas. Coloca aí já, ou aqui nos comentários, ou no teu caderno, qual é a tua luta. Porque nós vamos orar hoje. O Senhor dos exércitos está conosco. E ele diz, primeiro, eu sou o Senhor dos exércitos e o que eu determino ninguém pode invalidar. Sabe o que Deus determinou sobre a sua vida? Leia Deuteronômio 28. O Senhor diz que tudo aquilo que você toca é abençoado. O Senhor diz também que as bênçãos do Senhor, elas te alcançam, não as maldições. Sabe o que Ele determinou sobre a sua vida? A bênção sobre o seu cesto, sobre a sua amassadeira, é você ter para emprestar e não tomar emprestado. Sabe o que ele determinou para a sua vida? É você ser cabeça e não cauda. Não estou dizendo que a tua vida vai dar tudo certo o tempo todo, não, nós estamos no mundo e no mundo nós temos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e Ele vem para nos ajudar. Se você olhar a vida de grandes homens e mulheres na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, viveram grandes e intensas lutas, mas viveram grandes e maravilhosos milagres. Então Deus está falando, o que eu determinei para você, a minha bênção sobre a sua vida, ninguém pode invalidar. E Ele disse, se a minha mão está estendida, quem pode fazer voltar atrás? A mão de Deus se estende para te ajudar, para te abençoar, para te tocar,
para te curar, para te libertar. A mão de Deus se estende para dispersar os teus inimigos. E eu não estou falando de inimigo de carne e osso. Eu estou falando porque, como Paulo nos ensina, o Espírito de Deus nos ensina, o nosso inimigo não é de carne e sangue, mas são os poderes, principados e potestades. E Deus se levanta do seu trono para estender a sua mão e dispersar, anular, destruir todos os planos das trevas contra você. Esse é o Deus Todo-Poderoso, não tenha dúvida. Ninguém segura Deus. E se ninguém segura Deus, ninguém segura você. Nós somos chamados de filhos, filhos de Deus. Isso é quem você se tornou através de Jesus Cristo. E Ele defende os seus filhos e abençoa os seus filhos. E por isso nós vamos orar neste momento, sabendo que ninguém segura Deus. E aquilo que Ele determinou, ninguém pode invalidar. Então, começa agora a distribuir essa oração para muitas pessoas, para orarem com você e para você ajudar aquele que está se sentindo impotente num vale em que ele sente que nunca nada vai acontecer. Diz, não, Deus está com você. Ninguém segura Deus, é só você falar com Ele. Ore e você vai ver a ação de Deus. Então, neste momento nós vamos orar. Senhor, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Senhor dos exércitos, Jeová Sabaô, Deus de montes e Deus de vales, olha para cada um. Tem pessoas que estão vivendo montes, então nesses montes abençoa, Senhor, abençoa tudo aquilo que eles tocam. Senhor, que as bênçãos venham e os alcancem. Mas tem outros que estão vivendo um momento extremamente difícil, são momentos chamados de vale. E eles estão, Senhor, atordoados, desanimados. Por isso, Senhor, ouve a oração, o clamor de cada coração, de cada lábio que se abre para falar contigo, Senhor, e mostra, Senhor, mostra o teu poder para cada uma dessas pessoas, que eles possam ter essa experiência com o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que abençoa, o Deus que restaura, em nome de Jesus, o Deus que aniquila todos os planos das trevas. Estende a tua mão, Senhor, para abençoar cada um dos seus filhos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. E você que permaneceu aqui até o fim e orou, não esquece, curte para que essa oração possa chegar a muitas outras pessoas e verifica se você continua inscrito no canal. Vê aí no sininho se está acionado todas as notificações. Assim você vai ser avisado de cada publicação nova que sai aqui no canal. Que o Senhor te abençoe.